Em plena Semana Nacional do Doador, voluntários de sangue, as doações no Hemocentro de Patos de Minas ganharam reforço. Alunos de psicologia do Unipan estão engajados em uma campanha de mobilização de voluntários. As doações de sangue na unidade do Hemonúcleo de Patos de Minas foram reforçadas por alunos do curso de psicologia do Unipan, que realizam até 22 de dezembro a campanha Natal Solidário Doe Sangue, Salve Vidas. Uma demanda trazida por uma colega no grupo, da sala, que ela falou que o hospital estava necessitando de sangue. E aí nós pensamos que talvez pudéssemos organizar uma campanha para poder trazer os alunos do curso de psicologia para poder fazer essas doações. E esse curso acabou se estendendo, da nossa sala para o curso todo de psicologia e depois para a faculdade inteira. A iniciativa mobilizou o Daniel, que decidiu superar o medo de agulhas em prol de um bem maior. Penso muito assim, quantidade de gente que está precisando, principalmente, e o movimento da sala como um todo me motivou, fez eu superar esse medo, Tenho muito medo de agulha. Minha mão estava até suando, ele ainda estava falando sobre as agulhas, mas é para uma boa causa, então vale a pena. Vale a pena, a gente passa por cima disso aí. A campanha vai ajudar a recompor os estoques da unidade, que atende a 33 cidades da região. Nós temos que fazer geralmente esse apelo, Quando a gente fica um pouco longe, há uma tendência natural ao acomodar, a esquecer de doar. Então esse chamamento público, essa comoção, ela é importante, porque nossos estoques estão críticos e nós chegamos a início desse mês de novembro a ficar sem bolsa aqui na cidade. Isso é uma situação caótica. E se nós não conseguirmos continuarmos essas campanhas, continuarmos com a doação, vai chegar a faltar de novo. Porque a questão do sangue é que isso aí é cíclico, Você tem a doação, mas o consumo é muito alto. Patos atende não só a Patos, atende toda a macro-região, de São Gotardo a Unai. Então a necessidade de sangue na nossa macro-região é muito grande. A gente teve aí momentos de ausência de doadores aí com menos 60%, negativo, Então, assim, as campanhas realizadas através das parcerias que a gente faz, elas são extremamente importantes para nos ajudar na manutenção dos estoques. As mobilizações fazem diferença, já que seriam necessárias pelo menos 800 doações mensais para atender a demanda em diversas situações. Cada bolsa de sangue é fracionada em 4 hemocomponentes. O sangue ele é geralmente, a maior parte das vezes, utilizado em situações de emergência, em que você tem quadros que precisam de repor o volume de sangue, e algumas doenças, principalmente doenças hematológicas, doenças falciformes, e algumas doenças, cânceres hematológicos, mielodisplasia, são doenças que causam a diminuição da produção e há necessidade de transfusão crônica. Então são pacientes que nos procuram aqui e fazem transfusões quase que semanalmente. Então tem a parte emergencial e tem a parte ambulatorial das pessoas que têm doenças hematológicas também, que precisam muito dessa campanha. Segundo a estudante de psicologia, Cláudia Alves, a doação de sangue já foi estudada e diz muito sobre o voluntário. Eu já tive um contato com pessoas que são doadores, E são pessoas que normalmente são pessoas altruístas que não ajudam somente, não é só na doação de sangue, elas costumam ajudar em outras situações também. São naturalmente solidárias. A gente se sente útil, saber que um pouquinho, uma gotinha, um pouco de nós pode ajudar muita gente, isso é muito importante. As pessoas interessadas em fazer a doação devem agendar dia e horário. Nós temos que fazer um agendamento para que a gente possa evitar aí aglomerações depois dessa pandemia. Temos um limite diário de cerca de 50 candidatos à doação por dia. Então é muito importante que as pessoas entrem em contato conosco, aqui no Hemocentro, através do nosso telefone 2106-2600 e também através do site do Hemominas, onde tem várias informações sobre essas campanhas. Os universitários que fizerem a doação, além de ajudar a salvar vidas, ganharão horas complementares no curso, que é um bom incentivo para isso.
Depois de perder o controle da motocicleta, um homem caiu às margens do córrego do Monjolo da noite desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tinha várias escoriações e queixava-se de dor nos braços. O SAMU também prestou socorro ao motociclista, que foi imobilizado e levado ao hospital. A Caixa Econômica Federal alterou o horário de atendimento ao público em suas agências. Desde essa terça-feira, o banco volta a abrir as portas do horário antigo. No período da pandemia do Covid-19, as agências da Caixa de Patos de Minas funcionaram das 8 às 13 horas. Mas a partir de agora, o banco vai abrir no horário antigo, das 10 às 15 horas. A novidade pegou algumas pessoas de surpresa. A dona Maria Luzia foi uma, mas por sorte não esperou muito. Eu fiquei sabendo, foi agora que o Otaviano Marques passou aqui, conversando no celular, e eu ouvi ele falando que é das 10 às 15. Mas ninguém tinha avisado nada. Graças a Deus que eu cheguei 15 para as 10. O senhor Amadeu Fonseca ficou satisfeito com a mudança. Vai melhor, isso funciona bem melhor para nós, né? Esse é mais rápido. Né? Fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo, é tempo de arrumar as coisas e tudo, tanto em casa como aqui, né? Antes tinha que sair muito cedo. Muito cedo, tinha que chegar aqui cedo demais, né? Porque abria tarde e fechava cedo, né? Já melhorou muito, né? A Stephanie também gostou. Eu acho que ela é melhor, porque para quem trabalha, por exemplo, eu trabalho meio período da manhã, na parte da manhã. Então, ter o período da tarde para poder estar resolvendo problemas no banco, eu acho que é melhor sim. Para o Walter, o importante é se organizar para garantir o atendimento no banco. Acho que todos os horários são bons, né? Isso dependendo das consequências que a gente vai fazer, né? Da nossa atividade que está fazendo. Todos os horários, você tem que tirar um dia para isso, né? Só organizar a vida, que tudo tem que ser organizado, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas precipitadas, né? O horário de funcionamento das unidades em cada cidade está disponível no site da Caixa. Daqui a pouco, aqui no NTV News, skatistas reprovam falta de informações de obra em pista no projeto SACI. E há uma semana, militares do Corpo de Bombeiros tentam localizar a idosa de 65 anos que caiu no Rio Paranaíba. Os militares do Corpo de Bombeiros chegam ao 7º dia de buscas pelo corpo de uma idosa de 65 anos que está desaparecida em Patos de Minas. Até agora, apenas alguns pertences da mulher foram localizados na beira do Rio Paranaíba. Maria Célia dos Santos, de 65 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira. Ela foi diagnosticada com quadro inicial de Alzheimer. Saiu de casa no dia 17 pela manhã e não voltou mais. Desde que foi informado sobre a possibilidade da mulher ter se afogado nas águas do Rio Paranaíba, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas. Foi verificado pelas equipes de bombeiro que existiam alguns indícios de que realmente a senhora teria realmente entrado no rio, como alguns pertences dela. A partir desse momento foi iniciada as buscas da nossa instituição. Como você bem diz, já são 7 dias de buscas ininterruptas, desde as primeiras horas da manhã até as últimas horas ao final do dia, quando começa a escurecer. E as equipes concentradas em realizar todo esse processo, desde o ponto onde ela supostamente entrou no rio, já a mais de 50 quilômetros de distância daquele ponto, fazendo buscas embarcadas, seja com barco, seja com jet ski, e essa busca incessante, fazendo trabalhos de técnicos, verificações em remansos, verificações de desprendimentos do fundo da vítima. Então esse trabalho já são 7 dias e nós vamos continuar intensamente. Mas as condições climáticas têm dificultado o trabalho. Esse período agora de chuvas torna a água mais turva, faz com que mais correnteza aconteça no rio, mais movimentos da própria água, que faz com que mais galhadas, mais pedras atrapalhem com certeza as buscas. E o próprio fato, né, da precipitação em si já ensejar uma maior dificuldade para as equipes, né, no campo de operações. Sabemos que o rio ele tem vários obstáculos, como pedras, tem regiões de difícil, que em tese seria difícil um corpo passar daquela região, porém, dependendo da situação, da condição climática, da força da correnteza, é possível que o corpo possa realmente descer mais. Então, por isso que nossas equipes realmente já passaram de 50 quilômetros de rio, do ponto onde possivelmente a vítima veio a submergir. Em casos de afogamento após 48 horas,
o corpo tende a emergir nas águas. Por isso, os bombeiros pedem que qualquer situação suspeita nas águas do Rio Paranaíba seja informada à unidade de Patos de Minas. Geralmente, o corpo, após o afogamento, cerca de 48 a 72 horas, ele tende realmente a boiar, a emergir, na verdade. Então, esse trabalho, realmente, dessas buscas é o trabalho mais eficaz para que possa ser localizado essa vítima. Então, realmente, o Corpo de Bombeiros pede às pessoas que, porventura, avistarem alguma situação diferente, às vezes, porventura, algum pescador que estiver mais distante, a mais quilômetros de distância, que avistar também, que faça contato com as autoridades, com o Corpo de Bombeiros, ou até mesmo a Polícia Militar, para que a gente possa dar resposta nesse caso. A Prefeitura de Patos de Minas iniciou obras para a construção de uma creche na Praça do Projeto Saci, além de outras melhorias, como uma nova pista de skate. A atual foi destruída e os skatistas não gostaram da intervenção e falta de detalhes nas informações por parte da Prefeitura. Os skatistas e frequentadores da pista de skate da Praça do Projeto Saci foram surpreendidos com a demolição do local, realizada a mando da Prefeitura, que, em um comunicado, disse que irá construir uma creche no local. Na verdade, eu ainda estou meio pasma, sem reação. É uma coisa que eu acho que ninguém esperava, até porque a gente tem o costume de, às vezes, sair do serviço, da escola, vir para cá. Então, é uma coisa que, assim, eu acho que ninguém, não tem reação, não sabe o que fala e nem o que faz. Primeiro momento, quando eu passei aqui de manhã e vi destruindo, é tristeza grande, porque tava com expectativa de já vir no final da tarde, andar e voltar para casa. E assim, um lugar que está em uso, está funcionando, o pessoal vem aqui todo dia de tarde, anda de skate, família. Tem inúmeras pessoas que participam aqui final de semana, da pista, e assim, sem um aviso, sem nada, foi triste, Segundo os trabalhadores do local, a expectativa é que a obra da creche seja concluída em cerca de 8 a 10 meses. Enquanto isso, os skatistas precisam aguardar pela construção da nova pista, prometida pela Prefeitura no comunicado. Porque a promessa inicial que a gente tinha era de uma possível reforma e ampliação da pista. Chega aqui a pista toda quebrada, sendo demolida, é frustrante. Principalmente eu que já ando aqui há tanto tempo, tento passar um legado ensinando as crianças a andarem de skate, chega que é realmente frustrante. Professor de cerca de 20 alunos, Daniel anda de skate desde 1997 e já deve ter ensinado o esporte para uma centena de crianças e adolescentes, desde que começou a ensinar no ano de 2012. Como já havia aulas marcadas, ele improvisou, usando a calçada de uma igreja nas proximidades. Se não tem pista, a gente anda na rua, anda na quadra. O bom do skate é o improviso. O esporte em si é improvisado. Por falar assim, a qualidade de um aprendizado de uma pista é muito melhor. Isso aí nem se fala. Mas a gente vamos se virar, vamos andar na rua, vamos andar na praça. A pista de skate do Projeto Saci foi construída em 1992. De lá para cá, foram quase 30 anos de histórias, em que novos skatistas puderam acertar as primeiras manobras, levar muitos tombos e conhecer várias pessoas. Cara, é uma história, é uma vida, literalmente. Eu comecei a andar com meus de 4 a 6 anos, então uns 16 anos de skate é muita galera. Não dá nem pra falar que eu consigo me ver sem todas as amizades que eu fiz aqui, Pra quem anda aqui na cidade, conhece o Projeto Saci e sabe como que é, cara. Aqui faz parte de quem é skatista mesmo da cidade, Então a gente sente uma tristeza em ver um lugar desse aqui que a gente aprendeu a andar de skate quebrado, demolido desse jeito aqui, sem um aviso e sem, nem ter uma previsão de quando vai fazer outra, de como que vai ser, Segundo o comunicado da Prefeitura, o local foi demolido por ter sido construído de forma incorreta e não atender os usuários adequadamente. Ainda de acordo com a nota, a nova pista será feita o mais rapidamente possível, dentro dos padrões oficiais e de acordo com os anseios dos usuários. Daqui a pouco aqui no NTV News, há 3 meses em coma, a família pede ajuda para custear despesas no tratamento do auxiliar administrativo. Após transplante, piora estado de patense com leucemia e familiares e amigos fazem corrente de oração. Uma noite de orações foi promovida por amigos e familiares do advogado patense Rodrigo Carvalho, diagnosticado com leucemia mieloide. No último fim de semana, ele precisou ser internado no CTI após uma piora no quadro de saúde. Ele recebeu um transplante de medula do pai.
Organizado por familiares e amigos, a noite de orações aconteceu na Praça do Coreto, em prol do advogado Rodrigo Carvalho, diagnosticado com leucemia mieloide em maio de 2021. Nós iniciamos essa iniciativa, porque ele precisa muito das nossas orações, nós amamos muito ele e nós precisamos dele, nós cremos que ele vai voltar, que ele ainda vai vir nessa turma aqui para contar o testemunho dele de vida, que ele vai ser curado em nome de Jesus. Dezenas de pessoas cantaram e fizeram preces num emocionante encontro, que pedia pela melhora de Rodrigo, que havia recebido a medula do pai no último dia 14 de novembro. Entretanto, durante o fim de semana, o estado clínico piorou e ele teve que ser internado no CTI. Essa piora que ele teve no caso dele, no quadro de saúde dele, nos veio assim, a juntar o pessoal que já vinha intercedendo em casa, que já vinha tendo pensamentos positivos, orando e tudo, pela vida do Rodrigo, amigo de muita gente. E nós acreditamos que se ele estivesse bem, ele estaria aqui também pela vida de outra pessoa. Então essa foi a nossa ideia, fazer o que ele faria também, Estar aqui intercedendo pelas pessoas, orando pela vida dele, porque nós sabemos e acreditamos que nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara. E nós viemos para isso, para interceder pela vida dele, pela família dele, que Deus continue dando forças. Nós não somos nada, mas a força de nós juntos, todos nós juntos, juntamos as nossas forças e orando, intercedendo pela vida dele, porque nós acreditamos no poder da oração e acreditamos num Deus vivo que pode curar e pode transformar a vida do nosso amigo. O apoio dos familiares e amigos de Rodrigo é para que mais preces e orações sejam realizadas para a melhoria do jovem advogado patense, que está internado em Belo Horizonte. Nós ficamos muito felizes com a presença do pessoal, nós da família agradecemos e pedimos que continue orando, continue rezando pela vida do Rodrigo, que se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco também e vai ter oportunidade de agradecer cada um que está orando por ele e torcendo por ele. Pois é, o Rodrigo continua no CTI com inflamação pulmonar. Ele está entubado, sedado, o estado de saúde é grave, porém estável. Continuemos aí em oração. A patense Adriana Silva está em coma depois que sofreu uma parada cardiorrespiratória em agosto. Para ajudar a custear as despesas médicas domiciliares, a família está organizando uma noite de massas. Adriana Silva sofreu uma parada cardiorrespiratória no mês de agosto e desde então está em coma. Com 46 anos, ela trabalhava como auxiliar administrativa antes de adoecer. A gente vem de uma família com problemas cardíacos, Meu pai faleceu em 2019 de uma parada cardiorrespiratória e a minha mãe é cardiopata. A Adriana tinha feito exames há uns 3 meses antes e não tinha dado nada. E ela não falou pra gente que estava se sentindo estava se sentindo mal. Mas a gente tem enxaqueca, então ela disse que estava com dor de cabeça, era normal. Ela deitou para dormir e sentiu mal, a filha percebeu. E quando acordou, ela já tinha sofrido a parada cardiorrespiratória. Aí nós chamamos a ambulância, ela já saiu da casa da minha mãe entubada, direto para o hospital. Ela ficou 8 dias entubada no hospital e 32 dias em leito clínico. E desde então a gente está cuidando dela em casa. O plano de saúde de Adriana não disponibilizou o serviço de assistência médica domiciliar. E as despesas mensais dela ficam em torno de R$ 2.500, sendo que R$ 500 dessa quantia são apenas referentes às dietas com equipo que ela precisa ingerir, além de inúmeros medicamentos. A gente teve que sair de uma casa própria para um aluguel, com a casa maior para montar um quarto hospitalar para ela. Ela faz uso de dieta via gastro, ela usa fraldas, medicações. Então assim, eu tive que parar de trabalhar para eu cuidar da minha irmã, porque por mais que a pessoa seja magra, quando ela não responde pelo corpo, ela fica muito pesada. E minha mãe já se adoentada, então infelizmente a força maior é a minha. As minhas 2 sobrinhas e minha filha, e a gente faz o revezamento. 2 cuidam durante o dia, 2 à noite. A gente vai revezando, cada dia uma. Para ajudar a custear as despesas, a família de Adriana está realizando uma noite de massas. O evento acontecerá no dia 10 de dezembro, das 18 às 20h30, no Salão Comunitário da Lagoinha, situado na rua São José, número 26. Cada porção individual de macarrão está sendo vendida por R$ 5, com 2 opções de massa e molho.
A gente fez uma porção individual que a pessoa pode escolher a massa que ela quiser, o molho que ela quiser, e aí leva para casa, uma porção individual você come, não fica um macarrão para esquentar depois. E aí a gente vai fazendo uma coisa bem gostosa e está esperando todo mundo lá para pegar lá o macarrão com a gente e saborear em casa, com a sua familiar. Para mais informações, basta ligar para André no telefone 34 99190 4481. Interessados em colaborar com a Adriana, podem fazer doações por meio de Pix. E se alguém quiser também ajudar a gente de alguma outra forma, eu tenho um Pix que eu fiz uma conta específica para as coisas da Adriana. O meu Pix é o meu CPF, meu nome é Andréia Aparecida Batista da Silva, é do Nubank e o Pix é 053 998 336 54. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no NTV News. Eletricista diz que caminhoneiro arrancou placa para transitar em rua e por pouco não arrancou decoração de Natal. Divergências. Informe estadual aponta mais uma morte por Covid em Patos de Minas. No boletim municipal não há óbitos, apenas um caso. E governo de Minas autoriza a ocupação total de espaços e diminui o distanciamento na Onda Verde. Agora aqui no NTV News, nós temos a análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura, está aqui com o celular, olhando muitas informações, porque ele sempre traz aqui uma informação extra para a gente. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Vamos começar falando de saúde, vamos começar falando dos números da Covid em Patos de Minas. De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, apenas um novo caso de Covid foi registrado. Há 38 casos ativos, com uma pessoa internada em leito de UTI. Não houve nenhum registro de óbito, segundo as informações aí do município. Entretanto, segundo o boletim estadual desta terça-feira, dos 5 óbitos registrados no estado, em consequência do coronavírus, um teria sido em Patos de Minas, que então chegaria aí a 563 mortes, pelos cálculos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, diferente dos números que aparecem no boletim, com 551. Agora, sobre a ocupação de leitos em Patos de Minas, os números continuam os mesmos. A gente mostra os boletins com os leitos na tela, né, para você, os mesmos de ontem, né? Ao todo, sendo 4 ao todo, né, sendo 3 em leitos clínicos e uma pessoa em leito de terapia intensiva, mantendo essa baixa nas ocupações hospitalares em Patos de Minas. O Gui, essa divergência de números entre estados e municípios não é só em Patos de Minas, não é de agora e ocorre bem ali no início da pandemia. A gente já teve uns problemas dessas numerações, desses números, desses levantamentos, que o estado diz ser um e os municípios diz ser outro, né? A gente já viu isso aqui em Patos, já viu isso aqui em Presidente Olegário, em Lagoa Formosa, e continua essa divergência. Bom, é o seguinte, eu queria muito poder chegar aqui e elogiar, sabe? Eu queria chegar aqui e bater palma sempre. Nós estamos até precisando disso, sabe? Do poder público brasileiro num todo. Tanto o municipal quanto o poder público estadual, federal. A gente precisava de ter motivos para chegar e bater palmas. Aí você me chama aqui, eu venho aqui todo dia para criticar. Aí as pessoas até me perguntam, mas você só tem isso para falar? Mas é só isso que me oferecem. Agora, em relação a esses números aí, por exemplo, mostra que um site da prefeitura continua, sempre foi, e continua sendo só para divulgar aquilo que interessa para a prefeitura, para a administração. Nem não é para a prefeitura, é para aquela determinada administração. Colocam as coisas do tamanho e no formato que lhes interessam politicamente. E, às vezes, pegam uma coisa tão séria como essa aí e fornecem com total desleixo e com total descaso para a população. Hoje pela manhã, no site da prefeitura, estava lá uma ocupação de 106% dos leitos clínicos em Patos de Minas. Um número absurdamente errado. E você fala aqui, mas o que tem? É só um número que está errado, mas é só um número que é importante. Nós estamos vivendo o momento mais importante para o mundo. Estamos vivendo uma pandemia neste século ou em um século. Em um século, e exatamente em um século,
É a segunda doença mais importante que aconteceu no mundo. A gripe espanhola, exatamente 100 anos atrás, e agora a Covid-19, exatamente 100 anos depois. É um negócio importante para o mundo, não é só para nós, não é para o mundo inteiro. E aí eles tratam esses números com essa... E para que divulgar, então, esses números? Então fala, olha, chega, escreve lá no site, eu não tenho mais número da pandemia, acabou esse assunto, e nós não vamos divulgar mais isso aí. Porque esse número é referência para a população. As pessoas me encontram na rua e falam assim, escuta, nós tivemos mais mortes? Você tem aí quantas pessoas foram contaminadas em Patos de Minas? Por que isso? Porque elas se norteiam por esses números. E aí o Estado divulga um número, o município divulga outro, esse aí é um mapa do Estado, né? É a divulgação do Estado. Então, o Estado divulga uma coisa, o município divulga outra. Onde está o critério disso? E às vezes eles reclamam da gente, olha, vocês não estão fazendo a campanha tal, coisa que nós não temos obrigação. Nós temos responsabilidade com isso, mas obrigação, como veículo de comunicação, nós temos o trabalho de informar. E aqui a gente faz verdadeiras campanhas. Vá para vacinar, olha, tem vacina para tal idade. Nós estamos fazendo o papel que é do poder público. Nós não reclamamos disso, não. Isso é de interesse do nosso telespectador, que é o nosso maior patrão. Então, isso é do nosso interesse também, a gente vai continuar fazendo. Queiram ou não queiram, a gente vai continuar fazendo. Agora, tratar esses números que são importantes para a população desse jeito, eu acho que é ou incompetência ou irresponsabilidade, ou indiferença. Eu quero acreditar que é uma indiferença apenas, né? Mas a gente precisa de entender, e eu quero falar tudo isso aqui para você, para resumir o seguinte: o que é importante para você continua sendo importante para você, que é a sua vida, que é a vida da sua família, que é a vida dos seus amigos, que é a vida das pessoas que vocês gostam. Esses números são referências? São referências, sim, que a gente tem que observar, a gente tem que saber quantos contaminados tem, quantos morreram, quantos foram curados, nós temos que saber quantos foram contaminados num determinado período, para a gente saber a quantas andam essas coisas em relação à pandemia. E aí, por que a gente tem que saber isso? Para você saber se comportar, para você ter mais cuidado, ou para você achar, olha, esse momento é um momento que eu posso relaxar um pouco mais. Mas principalmente para você tomar cuidado, principalmente para você andar de máscara, usar o álcool gel, não se aglomerar. Eu estou fazendo tudo isso, viu, né? Estou fazendo, porque agora você pode andar sem máscara. Não, posso andar sem máscara, mas posso também andar de máscara. Então eu saio do meu carro, coloco a minha máscara e venho aqui para o estúdio. Aqui no estúdio eu tiro a máscara, porque aqui nós estamos vacinados, num ambiente ventilado, com exaustor, com um punhado de coisa que a televisão nos oferece. Mas eu estou me precavendo. Tenho sempre à mão o álcool gel, tem sempre à mão o jeito de lavar as mãos. Então as pessoas precisam continuar se cuidando. Esse é o recado que a gente passa sempre, comentando essas coisas, vendo esse tipo de, sei lá se é falta de interesse ou o que é, mas dando esse recado para você continuar se precavendo e continuar cuidando-se. Muito bem, Gui. Ainda sobre a pandemia, Gui, o governo de Minas flexibilizou ainda mais as regras para a realização de grandes eventos no estado, né? Não há limitação de público na Onda Verde e o distanciamento foi reduzido. Mas cuidado, como o uso de máscaras seguem aí obrigatórios. Com indicadores positivos da Covid-19, o governo mineiro decidiu flexibilizar as regras de distanciamento e capacidade de lotação de espaços. Pelo novo protocolo, quando os municípios estiverem na onda verde, não há mais limitação de pessoas em eventos. Na onda amarela, a lotação é de 50% da capacidade do local ou até o limite de 2.000 pessoas. Na onda vermelha, a limitação é de até 10% da ocupação total de locais fechados e 30% da ocupação total de espaços abertos. A duração máxima deve ser de 5 horas e o horário permitido será de 8 da manhã às 9 da noite. Sobre distanciamento, nas ondas amarela e verde, o distanciamento obrigatório em locais fechados foi alterado de 1,5 metro para 1 metro. Em locais abertos, na onda verde, o distanciamento não é obrigatório.
Já na onda amarela, passa para 1 metro. Na onda vermelha, o distanciamento recomendado permanece o mesmo, de 1,5 metro, tanto para locais abertos quanto fechados. Não será mais obrigatória a mensuração de temperatura. Entretanto, seguem obrigatórios o uso de máscaras e a comprovação de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. Em Minas Gerais, todos os municípios estão na onda verde. Ok, portanto, nós temos aí liberação para grandes eventos. Quando a gente fala em grande evento, é como o FENAMILHO, é como outros eventos grandes que nós temos pelo Estado, que agora, os números que o Estado obteve, né, por esses números que a gente tem agora de onda verde nos municípios, autorizou a não limitação de público com 100% das ocupações nesses eventos, desde que sejam em áreas abertas. Além de outras situações que também foram liberadas aí, como o distanciamento. Eu entendo que isso está sendo acompanhado por especialistas. Eu sigo o que os especialistas dizem. Todos eles que eu tenho ouvido e tenho acompanhado, têm ressalvas em relação a isso, mas isso a gente só vai saber se está certo ou se está errado. Eu, por exemplo, se for falar sobre isso aqui, eu estou fazendo explicitamente um exercício de futurologia. E eu não tenho competência nem para fazer a futurologia e muito menos para falar a respeito desse assunto, porque não sou especialista. Mas acompanho o que dizem os especialistas que pedem para tomar cuidado. Agora, eu recebi hoje um recado do Dr. Eurípides, meu amigo Major Eurípides, né, que hoje é advogado, e ele fez um questionamento a respeito desses estádios cheios, dessas manifestações, e ele diz o seguinte... que nesses locais, se você não faz diferença usar máscara ou não usar máscara, não é isso, o decreto que fizeram sobre isso, liberando tudo isso. O que precisamos, diz ele, abre aspas, o que precisamos é de um decreto determinando com urgência os funcionamentos de cartórios, bancos e outros serviços essenciais. Porque não faz sentido campos de futebol, shows totalmente liberados para carga máxima de público e estes serviços ainda não estão funcionando com agendamentos. Por exemplo, para se registrar uma escritura, hoje levamos 45 dias para agendar, 10 dias para análise, 30 dias para a conclusão. Isso aqui já são 45 com 10, 55, com 30, 85 dias, quase 3 meses. Né? Voltando ao texto do Dr. Eurípides, diz, isso se não houver nada para fazer correção. Desculpe, mas isso é um absurdo. Sabemos que dependemos e aí ele vai para a nossa dependência do município, decreto do município, Tribunal de Justiça, mas por que os bancos estão funcionando ainda em horários que lhes favorecem e não favorece ao público? Por que os bancos ainda não atendem de acordo com o Mineirão, por exemplo? Lotado. Mineirão está lotado para ver jogo. Sim. O Maracanã lotado para ver jogo. Os estádios estão lotados, tem festa, teve show aí no final de semana, tem show com... E os bancos continuam restritos ao funcionamento. É preciso organizar isso. Se está liberado para as pessoas fazerem. Está certíssima essa reclamação aqui do Dr. Eurípides, falando a respeito disso, falei disso hoje no programa. Agora, vamos liberar isso aí, né? Esse tipo de funcionamento é preciso que o poder público faça andar. É preciso que a justiça também tome a sua providência e faça esse tipo de serviço andar, porque aquilo ali é extremamente necessário. Às vezes ir num show, às vezes ir num entretenimento, numa aglomeração, numa festa, não é tão necessário quanto você usar um cartório, por exemplo, ou um banco para se movimentar, para cuidar da sua vida e para fazer uma documentação. Com relação aos bancos, hoje retomou o horário anterior, a pré-pandemia, né? Hoje, né? Só hoje. Retomou hoje. Ô Gui, vamos mudar de assunto aqui. Agora a gente mostra que o motorista de um caminhão interrompeu o trânsito no final desta tarde, ali na rua José de Santana, esquina com Getúlio Vargas. Isso porque, se prosseguisse, iria arrancar os piscas-piscas de Natal que estão sendo colocados pela Prefeitura. O motorista e o ajudante tentavam entregar uma carga de colchão quando foram impedidos de seguir viagem para não destruírem a decoração de Natal na rua José de Santana, em Patos de Minas. Eles reclamavam que poderiam ser multados. Entretanto, não havia sinalização de altura máxima. E colocaram ornamentos aí, com certeza, abaixo do padrão. O caminhão não altera a altura. Então, os ornamentos aqui ficaram abaixo do padrão.
e alguém me impediu de entrar ali. Está tentando criar multa, mas o que acontece? No mesmo tempo ele foi comigo até onde que eu vou entregar, que é carga e descarga, e ele relata porque a estrutura que está aí gastou milhões aí. Milhões de reais foram gastos para essa decoração aqui de Natal. E nós não somos da cidade, viemos entregar. E a forma correta que nós estamos é essa daí. Porém, nós não somos da cidade, aí ele está até fazendo nós voltar de ré para poder conduzir, entrar para o outro caminho para poder ir lá. Não digamos ser maldade dele, mas também não é maldade nossa, porque nós somos fora da cidade. Mas, segundo o eletricista responsável pela decoração natalina, a sinalização foi arrancada. Ali tem uma placa educativa que, para não passar caminhão, nem caminhão, nem micro-ônibus, nem ônibus, de espécie nenhuma, carro que dá mais de 3 metros. E até porque no local não existe carga e descarga. Então não há por que eles passar. Aí a pessoa simplesmente tirou a placa para passar o caminhão deles. Isso ia danificar todinho o serviço que foi feito, um serviço caríssimo que foi feito, e danificar para a prefeitura e o meu serviço também. Deve responder por isso, né, por uma multa, porque eles não deviam ter retirado a placa educativa. A placa é especialmente proibido o trânsito de veículos com altura superior a 3 metros. Errou o motorista do caminhão ao retirar essa placa? Faltou algo mais? Como é que a gente classifica um impasse como esse num centro nervoso com muita movimentação? Olha, faltou dos dois lados. Primeiro, simplesmente uma placa colocada improvisadamente para uma situação dessa não é nem razoável, né? É preciso que haja uma placa de trânsito, né, autorizada pelo Detran, aquela placa tradicional, aquela placa que está na lei de trânsito com as suas proibições e regras. É preciso ter uma placa, é preciso ter uma movimentação dessa, né? Porque isso vai ser sazonal. Ótimo que vai ser sazonal. Então, na sazonalidade, a placa tem que estar lá presente, ou toda a sinalização tem que estar lá presente, porque como esse motorista que era de fora não sabia, ele entra com um caminhão que está dentro do padrão, está dentro da regra, mas para aquela via está fora da regra, está fora do tamanho, está fora da normalidade. A via está fora da normalidade, é preciso que ela seja sinalizada e é preciso de um redirecionamento desse trânsito. E isso não foi feito. Mais uma falha do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Patos de Minas, que pouco faz. A gente não vê, a não ser o agente chamado guardinha multando na rua, você não vê mais absolutamente nenhuma outra ação, né? Nem quando precisa para dar cobertura num serviço como foi o da Copasa ali, ou a proibição da Copasa de fazer aquela interrupção do trânsito em plena Getúlio Vargas, eles não apareceram para fazer, só apareceram depois, de muito tempo depois. Agora, o motorista também faltou a ele bom senso, né? Não pode chegar e remover uma placa numa cidade só porque é de fora e achar que pode passar por ali. Ele não pode remover essa placa, faltou bom senso para ele, faltou até, eu diria que educação, né? Veículo de grande porte, né? Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Ainda hoje a gente dá mais detalhes da tentativa de homicídio que terminou em acidente em Patos de Minas. E mais 21 cachorros vítimas de maus tratos são resgatados de canil clandestino em Patos de Minas. Uma tentativa de homicídio terminou em acidente no bairro Jardim, Califórnia, na madrugada desta terça-feira. Os suspeitos foram identificados, mas a polícia segue em rastreamentos para localizá-los. A Paula Mota conta essa história. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima, que estava na companhia da ex-esposa, foi até uma farmácia, depois veio de carro até um estabelecimento comercial aqui na rua onde nós estamos, Rua Barão do Rio Branco, bairro Cristo Redentor, comprou algumas bebidas alcoólicas, entrou novamente no carro e seguiu em frente, sentido Avenida Fátima Porto. Ao passar por um bar entre a Avenida Fátima Porto e a Rua Teófilo Otoni, a vítima percebeu o proprietário do estabelecimento e uma segunda pessoa entrarem em 2 veículos, dando início a uma perseguição.
Durante a perseguição, vítima e suspeitos passaram pela Avenida das Paineiras. Nesse local, a vítima ouviu 2 disparos de arma de fogo. Foi quando desligou os faróis do carro para tentar despistar os suspeitos e seguiu sentido bairro Jardim Aquários. A vítima percorreu diversas ruas dos bairros Jardim Aquários, Novo Horizonte, Nova Floresta, em alta velocidade, até chegar ao bairro Jardim Califórnia. O homem seguia por essa avenida que nós estamos, Avenida José Soares de Araújo, no bairro Jardim Califórnia. Durante a perseguição, ele chegou a ouvir mais 3 disparos de arma de fogo e seguiu em disparada pela avenida, onde mais lá na frente ele viria depois, durante um cruzamento, a tombar o veículo. Ao realizar a conversão no cruzamento entre a Avenida José Soares de Araújo e a Rua Olinto Maciel, o condutor tombou o veículo. Ele conseguiu fugir pela janela do carro e adentrar uma residência para se esconder. Segundo o relato de testemunhas, os condutores desse veículo chegaram próximo ao veículo tombado, repentinamente, de forma até muito imprudente, pelo que nos relataram. Desembarcaram, procurando pela vítima, pelo condutor do veículo que havia tombado, falando constantemente que iriam matá-lo, passaram a chutar o veículo que estava tombado e quando uma das testemunhas, então, os avisaram, olha, ele já fugiu, ele evadiu, ele não está mais por aqui. Os autores, então, entraram novamente em seus veículos e evadiram aí tomando rumo ignorado. O que foi relatado pela vítima é que a motivação seria por ciúmes. A vítima relata que, na verdade, ela estaria andando de veículo com sua ex-esposa, estava indo, acho que, um estabelecimento comercial, e que quando passaram em frente a esse comércio, que já seria de um desafeto seu, em razão de ciúmes, que ele teria acreditado que a vítima teria tido um relacionamento em data pretérita com sua esposa. A perseguição durou cerca de 8 quilômetros, com disparos de arma de fogo em pelo menos 2 locais. De acordo com o tenente, não houve feridos nos locais, vítimas de bala perdida ou do ato de perseguição. Os suspeitos na ação já foram identificados. A polícia militar chegou a visitar a casa do proprietário do bar, onde a perseguição se iniciou, mas o homem não foi localizado. Os militares seguem em rastreamentos para encontrar os suspeitos. Os 2 suspeitos, eles foram identificados, contudo ainda não foram localizados, mas rastreamentos estão ainda ininterruptos com a intenção de localizá-los e pegar a versão deles e, caso seja a situação, prendê-los também em flagrante delito. O que por pouco não termina em tragédia, porque não só risco para os envolvidos, evidentemente, mas para quem passasse por ali, porque teve troca de tiros, teve acidente de trânsito em cima de uma calçada, algo realmente muito perigoso. E perigoso, inclusive, para as pessoas que estavam dentro das casas, dentro dos apartamentos, ali tem prédios, apartamentos e tal. Principalmente ali no Jardim Califórnia. Então, uma perseguição espetacular, É um negócio assim, uma ação espetacular, ou espetaculosa, como se queira. Mas é assim, cinematográfico uma ação dessa aí. E nós não tivemos só essa aí, não. Nós tivemos uma também na rodovia, onde a polícia perseguiu um carro que acabou tombando na 352, entrando numa chácara de café, e a pessoa acabou se machucando, essa pessoa acabou sendo presa, mas ele foi perseguido em pelo menos 3 rodovias aqui na nossa região. Quer dizer, e trocou tiro com a polícia também, essa coisa toda. Agora, isso dentro da cidade, uma ação dessa dentro da cidade preocupa, porque as pessoas estão perdendo a noção do perigo, Estão perdendo a noção da razoabilidade. Vai tentar assassinar uma pessoa correndo, dando tiro, fazendo espetáculo no meio da rua? Corre o risco de acertar e de matar quem não tem nada a ver com isso. É um negócio que precisa ser punido severamente pela justiça. Uma atitude dessa aí. Uma tentativa de homicídio agora com problemas mais sérios, com repercussões
mais séria, né? Certo. Gui, mais cachorros de raça, a gente noticiou aqui recentemente situação parecida, vítimas de maus tratos foram resgatadas em Patos de Minas. Os animais estavam em um canil clandestino e no ano que vem a Vigilância em Saúde Ambiental promete que as fiscalizações serão ainda mais rigorosas. Inclusive, já há uma lista com espaços que podem estar irregulares a serem vistoriados no município. Os 21 cachorros de raça estavam em um canil clandestino em Patos de Minas. A Vigilância resgatou, juntamente com a ASPA, 21 animais vítimas de maus tratos no município de Patos de Minas. Essa é uma ação que já tem durabilidade de mais de um ano em parceria com o Ministério Público, para que a gente possa dar qualidade de vida a esses animais. Segundo o médico veterinário, o espaço destinado aos animais não era adequado. Existem vários tipos de maus tratos. A gente pensa que só que bater ou não dar comida é um tipo de maus trato. Na verdade, o espaço físico onde o animal se acomoda, se for limitado, é também um tipo de maus tratos. O que a gente tem uma legislação própria aqui do nosso município, onde que diz que uma raça desse porte, um porte pequeno, né, precisa de em torno de 6 metros quadrados, para que sim ele tenha uma qualidade de vida. Além da falta de espaço, os animais sequer recebiam cuidados. Olha só, fezes nos pelos, excesso de pelo, animal não consegue enxergar, né? Problemas, esse daqui está com problema dentário, a gengivite desse aqui está inicial, né? Se a gente for aqui num outro animalzinho aqui, a gente vai ver uma gengivite super avançada, com perca de dentes, né? Problemas oculares, decorrendo de excesso de pelo, falta de higiene. E assim são todos os animais resgatados, pelo menos com problemas dentários, são todos. Um ou outro tosado e o maus tratos mesmo. Agora, os 21 cachorros resgatados do canil clandestino vão passar por cuidados intensivos. Agora a gente vai fazer todos os procedimentos, exames clínicos, castração e procurar a doação responsável, né, para esses animais. Entretanto, para que recebam esses cuidados, as voluntárias pedem ajuda à comunidade. São os animais que estão muito maltratados realmente e a gente vai realmente precisar de muita ajuda aqui. Com doação de dinheiro, de ração, quem puder doar ração. Quem tiver medicamento em casa também, que não está usando mais do seu cachorro, pode doar, procura a ASPA, que a gente vai buscar na casa de vocês. Segundo o resgate aqui com a Prefeitura Municipal e com o Ministério Público, venho pedir a ajuda da população, porque precisamos de adoções responsáveis e vamos gastar mais um gasto aí com medicamentos, porque olha a situação, banho, tosa, medicamento para pulga, carrapato, e vocês sabem, quem tem um animal sabe o quanto gasta. E as ações de fiscalização em canis irregulares vão continuar. Já tem uma lista de vários canis clandestinos em Patos de Minas e a partir de 2022, baseado na legislação 397, esses canis serão acompanhados pela vigilância sanitária, eles terão que se adequar e aqueles que não forem se adequando, eles vão ser levados ao Ministério Público ou para tomar até ações mais drásticas, se sim for comprovado maus tratos no momento da inspeção. Nós deixamos bem claro, né, para todas as pessoas, para todos os criadores com canis clandestinos no município, que no ano de 2022 nós vamos realizar ações da mesma forma para dar qualidade de vida a esses animais. Pois é, você pode ajudar a cuidar desses cãezinhos resgatados, né? O telefone da ASPA é o 999173635. Repito para você, tá? 999173635. Para você ajudar esses cãezinhos aí que foram resgatados e acolhidos aí pela ASPA. Agora, Gui, é uma situação que não pode continuar ocorrendo, né? Porque isso é uma questão também de saúde pública. Uma vez que você tem esses animais aí nessa situação, animais que acabam indo parar na rua, né? A irregularidade de canis, tudo isso interfere em várias situações e precisa ser realmente repreendido. Olha, isso aí são ações que a gente tem que parabenizar a ASPA e a Vigilância Sanitária, mas são ações esporádicas e são ações muito superficiais. A gente precisa de uma legislação mais consistente, né? Eu já contei um caso aqui que eu ganhei um cachorro, um dogo argentino, e ele veio castrado. Eu fui saber por que o dogo argentino estava castrado, um cachorro jovem estava castrado. Não sai da Argentina cachorro ou um cão, né? Um cão ou uma cadela
não sai na Argentina, ou a pessoa na Argentina, não tem a posse de um animal só para guarda, ou só para companhia, ou seja lá para o que for, se ele não for castrado. Ele só pode ter um animal sem ser castrado se ele for criador regularizado junto ao poder público. Então, ele só pode ser se ele for um canil de criação, senão o animal só sai de lá castrado. Isso diminuiu, assim, espantosamente a população de cães de rua na Argentina. É o que a gente precisa aqui. Eu estou falando não é só em Patos, mas precisa aqui no Brasil. Uma legislação dessa, proibindo a criação de cães aqui na cidade, desse jeito, só pode se for um canil legalizado e com poder de fiscalização ou com endereço para ser fiscalizado sempre, para ser checado. Aí nós teríamos a solução do problema, principalmente dos cães de rua aqui em Patos de Minas, que são muitos, a população é enorme. Muito bem. Gui, com essa a gente encerra então a nossa análise. Amanhã a gente se encontra novamente. Amanhã a gente se encontra na transição dos programas, né? Do 30 Minutos e do Gui Boaventura, porque à noite quem vai estar aqui é a Ludmila Bahia. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Obrigado, boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Muito bem, amanhã a gente volta a partir das 19 horas. Boa noite, obrigado pela companhia e até lá.